Muito bem, estamos ao vivo, vamos voltando aqui, vamos falar com ele, Dr. Rodrigo Tabet, aqui do Hospital INCAR de Santo Antônio de Jesus, que para nós é uma alegria muito grande ter o Rodrigo. Já conheço o Rodrigo há um bom tempo, mas para quem não sabe, Rodrigo, há quanto tempo já aqui no INCAR em Santo Antônio? Nosso boa tarde, que alegria ter você aqui, Rodrigo. Boa tarde à nossa audiência, um prazer estar aqui hoje. A gente se conhece desde o finalzinho de 2010, início de 2011 eu vim para Santo Antônio. A gente sempre se encontra, conversa, aqui, né? É isso. Só que eu sou um pouquinho tímido. E aí, eu sempre dei uma escapadinha, uma escapulida para não aparecer muito. O importante é que eu sei do seu trabalho, você trabalha muito bem. E me conta, antes de a gente começar a falar um pouco de algumas perguntas que estão chegando aqui, mas como é que o INCAR te descobriu ou você descobriu o Hospital INCAR? Eu estava em Salvador, tinha acabado de concluir a especialização em cardiologia no Hospital das Clínicas. E eu sou de uma cidade do interior, um pouco menor que Santo Antônio, sou do interior do Rio. Eu mudei para Salvador por causa da minha esposa, só que cidade grande, eu já estava querendo sair de lá. E aí um amigo em comum, conhecia Arthur e Gilmar, e falou: você quer sair de Salvador, quer ir para o interior? Peraí, ele ligou, na mesma hora a gente conversou, vim conhecer a cidade, vim conhecer o INCAR estava começando, tinha acabado de abrir a emergência, os leitos de internamento, né? Estava bem no início e teve a proposta de vir começar a fazer exames, teste de esforço, consultório, ajudar a cobrir a escala da emergência na época, que era basicamente Arthur e Gilmar que faziam o plantão. E eu comecei a vir, fui aumentando a minha escala, comecei a ficar cada semana que passava eu ia aumentando mais um dia aqui em Santo Antônio, até que eu me mudei definitivo no final de 2010 mesmo, no final de 2011 mesmo. Muito bem. Aliás, a gente sabe, né, dessa questão dessa área de cardiologia, que eu imagino, né, que é uma área que requer muito esforço, principalmente dos médicos, né? A quantidade de pessoas que têm problema no coração é muito grande aqui nessa região, principalmente aqui no interior, doutor Rodrigo. No mundo inteiro, né? Cardiologia, você pega hipertensão é uma das doenças mais prevalentes que a gente tem, inclusive muitas vezes não diagnosticada. Né? As pessoas têm hipertensão e acham que por não sentir nada não precisa se tratar, ou acha que quando mediu uma pressão elevada uma vez que não, foi só agora que eu me aborreci, ou levei um susto, e fica ignorando isso por 1, 2, 3, 5 anos. E aí chega um consultório quando a gente vai ver e falar: na verdade você tem hipertensão, sua pressão está alta sempre, e que na verdade você não está medindo, não está conferindo isso, né? Então você tem um volume muito grande, um número muito grande de pessoas hipertensas que não sabem, ou que sabem e não se tratam, achando que isso vai se resolver, que foi só momentâneo, né? Ou se trata e não está corretamente usando a medicação, né? Usando a medicação, mas talvez tivesse que ajustar a dose. Então está tratando, a pressão fica um pouco mais baixa do que estaria, mas não está controlada ainda. Essa pessoa ainda está sob risco de desenvolver as complicações causadas pela hipertensão. E hoje também você tem, ainda existe um percentual elevado da população que fuma, isso causa doença cardiovascular. Diabetes também, que é uma doença, as pessoas associam muito diabetes com um endocrinologista, mas a grande maioria das complicações do diabetes vão ser cardiovasculares, né? Hipertensão associada com diabetes, com tabagismo, com obesidade, sedentarismo. Essas pessoas todas estão expostas a um risco cardiovascular aumentado, né? Associado aí também ao sedentarismo. E isso acaba que gera um volume muito grande de pessoas que precisam de atenção, né? Muito bem. Eu tô te fazendo essa pergunta também, porque a gente sabe, né, e eu vejo também essa vida corrida que todos nós temos e que, ao mesmo tempo, isso, de certa forma, afeta, né? Você falou agora há pouco sobre o estresse. Esse é um dos fatores também, claro, do tabagismo e tal, mas é um dos fatores que faz com que essa pressão aumente, né, doutor Rodrigo? Sim, e o estresse não só como um fator de risco para a hipertensão, o estresse geralmente é associado a uma carga horária de trabalho muito grande, a noites mal dormidas, a uma alimentação inadequada, pulando refeições ou comendo uma comida rápida, um fast food. Então, o estresse não é só o estresse em si, é tudo que ele vem junto, é um pacote, né? É uma pessoa que vem tendo um ritmo de vida inadequado, não saudável, né? Muito bem. Eu estou aqui com o doutor Rodrigo, ele é cardiologista, atende no Hospital INCAR, não é? E é um cidadão que está aí lutando, crescendo cada vez mais, mostrando a cara para você ver
Aí mandar um abraço para a minha querida doutora Ana Cecília também, que está acompanhando a gente, a todo o pessoal do INCAR, né, Cláudio Lima, Luciana, com uma audiência muito boa aqui no YouTube também. Muito obrigado a vocês pela companhia de vocês, a Rosinha também em Salvador. E a gente conversando com o nosso querido doutor Rodrigo, é importante para a gente ressaltar a questão principal da pessoa fazer um check-up, ir no médico, mesmo que tome um remédio de pressão, adequar para ver se realmente essa pressão ela ficou adequada, até mesmo estar na base. Porque uma pressão alta, é verdade que além do coração ela pode atingir outros órgãos? Sim, a hipertensão não controlada, né, ela vai levar a cometimento renal, cometimento em retina, aumenta o risco de AVC, né, não é só o coração que está envolvido. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. A Luciana Santos também. Marcos, pergunta a ele. Olha, o pessoal está querendo saber que horas ele atende, que eu preciso me consultar e já me disseram que ele é muito bom. Está puxando o saco dele, Madalena. Você já conhece, já ouviu falar do nosso querido doutor Rodrigo? Madá disse que já ouviu falar muito bem de você, doutor, e quer saber o horário que você atende para ir lá no INCAR. Vamos lá, já quer saber isso de você. Desde que eu vim para o INCAR, eu fui aumentando a carga horária e fui sendo incorporado ao serviço de uma forma que hoje eu trabalho somente no INCAR em atendimentos, né, de segunda a sexta, de Sim. Manhã e à tarde. Pela manhã e pela tarde? Pela manhã e pela tarde. Que bom. Agora, a Mirce Santos também assistindo a gente, a Rita Viriato, Marco, ele também, a Luciana Santos, a Deusilra, né? Deusilra, parece que é, disse aqui, ele é um cara simpático, Marcos, isso é muito bom, ele é tímido, é? Ele falou que é tímido, mas está se saindo bem, né, gente? Vamos falar sobre essa questão esse aparelho ergométrico, não é isso? Teste ergométrico, né? Como é que é esse teste ergométrico? Eu mesmo já fiz um teste desse. E para que serve esse teste ergométrico, meu querido doutor Rodrigo? O teste ergométrico, bom, como eu falei, o INCAR, ele começou pequeno e foi crescendo. Sim. E à medida que ele foi crescendo, foi surgindo a necessidade de ampliar o leque de exames do hospital, né? Um dos primeiros exames complementares na cardiologia foi o teste de esforço, que a gente implementou. E quando eu cheguei já estava implementado, na verdade. Eu sou um dos colegas que realizam o exame. E o teste ergométrico ele tem diversas funções, diversas indicações. É um dos exames com indicação mais ampla na cardiologia. A gente pode utilizar o teste ergométrico para investigação de dor torácica, né? O paciente sente dor quando faz exercício. E pode ser utilizado para investigação de arritmias, né? Pessoas sentem, às vezes, palpitações, o coração acelerando, batimento irregular. Esse coração acelerando, muito boa essa deixa. Esse coração acelerando, essa palpitação. De vez em quando aconteceu isso comigo. Isso acontece mais por quê? Qual é a causa? Bom, a palpitação é um sintoma. A pessoa sente o coração acelerar e fala... Parou e pronto. Ele pode usar outro termo, batedeira... Falava assim, muito baticum, o pessoal ouvia falar muito, agora eu não ouço mais tanto. Mas qualquer termo que a pessoa queira dizer que ela está sentindo que o coração está irregular ou está acelerado, tá? Isso a gente chama de palpitação. E a gente vai investigar uma causa para isso. Existem diversas causas, nem sempre vai ser uma doença associada, né? Quando você faz um exercício físico, é normal que o seu coração acelere naquela hora, né? Quando você está ali na expectativa, está lá assistindo um jogo da Copa, o Brasil está sofrendo uma pressão, pode acelerar um pouquinho. Isso. É bom você falar, e vai ver que você está falando isso, Rodrigo, porque foi bom. Vamos botar aqui uma pausa. Estou muito preocupado com o meu querido Vangel. Ele chegou aqui, ele só fala de Copa do início ao fim, dorme, acorda falando em Copa. Ontem mesmo, no jogo da Argentina, depois do jogo da Argentina, ele me ligou, era mais ou menos 8 horas da noite, eu falei, bicho, já acabou o jogo da Argentina, deixa eu assistir o jornal. Não, Marcos, mas eu preciso desabafar. Foi uma pressão muito grande, eu estava torcendo contra a Argentina e eu fico preocupado com ele. Quer dizer que tem pessoas que pode acontecer como aconteceu com o Angel, essa arritmia. Pode acontecer só do coração acelerar num ritmo normal, que a gente chama de taquicardia sinusal, que era a mesma coisa que acontece quando você faz um esforço normal e ela acelera um pouquinho, depois que você para ele volta ao normal. Às vezes isso acontece de forma exacerbada. Essa forma exacerbada pode ser uma arritmia, só tem como a gente confirmar, né, isso. Do nada, às vezes o cara está lá quieto, assistindo televisão, sossegado, olhando o tempo, daqui a pouco, para. E aí? Isso é uma palpitação, tem que ser investigada, né? E quando a gente fala arritmias, é porque o termo arritmia ele é muito vago. Ele envolve vários tipos de alteração do ritmo. Então, uma arritmia é quando o coração não está batendo ali igual um reloginho,
tuntar de forma contínua. Ele pode acelerar, ele pode ficar mais devagar, pode ficar irregular, né? Pode ser, às vezes, só batidas isoladas. Existem diversas causas para isso, tá? Existem diversas origens para esses tipos de arritmia e o tratamento também vai diferenciar muito, vai ser muito diferente uma da outra. Então, o que a gente precisa saber é qual é a causa, qual é o tipo de arritmia que o paciente tem. Um medicamento pode fazer isso? Como causar arritmia? Um medicamento que você tome pode causar? Pode. Inclusive, tem condições que causam arritmias graves, né? Não é comum, não são medicamentos de usar tão rotineiramente. A gente ouviu muito, nesses anos agora de pandemia, lembra falando que poderia usar hidroxicloroquina para tratar Covid, falou-se que tinha risco de arritmia, porque ele de fato tem um risco pequeno, né? Em algumas pessoas com uma alteração já característica num eletrocardiograma de repouso, que era recomendado ser feito, a gente faz quando a paciente tem indicação da medicação por outra causa, né? Mas é uma medicação que a gente não deve fazer uso indiscriminado por conta dessa potencialidade. Sabendo se a pessoa tem um risco ou não, se não tiver, não seria tão nocivo. Mas existem outras condições. Por exemplo, a pessoa às vezes tem hipotireoidismo, doença na tireoide, a tireoide funciona mais devagar, e ela está fazendo um tratamento, ela está repondo. Se ela estiver repondo o hormônio numa dose acima, ela pode fazer um hipertireoidismo e ter sintomas, ter acelerações no coração, que podem ser arritmias também. Bata aqui. Agora que eu entendi, rapaz. Doutor Rodrigo, muito bom. E olha que o pessoal está falando, Marcos, depois ele disse que é tímido e está falando bem desse jeito. Fazer o quê, rapaz? Eu também acho que ele não é tímido, não, viu? Eu acho que ele estava jogando assim, viu? E está falando muito bem. Sim, a Jordana perguntando, quais são os sintomas típicos de uma doença cardíaca? Você pode falar para a gente aí, doutor? E aí, doutor Rodrigo? A pergunta ficou meio aberta, né? Qual é o sintoma típico de uma doença? Tem várias doenças cardíacas. Por exemplo, alguns sintomas mais comuns que é perceptível, isso, não. Mais. O que a gente tem que ter atenção, se a pessoa sente dor no peito, né? Se a pessoa sente falta de ar quando faz algum esforço. Se a pessoa, por exemplo, me disseram aqui, complementando essa pergunta dela, isso tem tempo que me disseram isso, também não sei se é real, a pessoa sente um adormecimento no braço também, pode ser? Não sei. Então, adormecimento do braço deve ser investigado, podem ser causas locais, relativa à compressão de nervo, pode ser alguma causa central, né, neurológica, pode ser um sinal de doença isquêmica, um AVC, como se fosse, né, um derrame, popularmente falando. Então, se a pessoa está sentindo uma dormência no braço, ela deve investigar, deve procurar um atendimento para fazer uma avaliação e determinar, né, tentar direcionar qual a possível causa para investigar melhor. E que bom, né? Rapaz, parabéns, viu, doutor Rodrigo? Fala muito bem. Estou gostando da entrevista, muito boa, de verdade. Não tem porquê, ela me conhece muito bem aqui, sabe que quando eu gosto mesmo. Estou achando muito boa. Agora, a ideia da circunferência, a cintura ideal. É verdade mesmo que o médico investiga também a cintura ideal do paciente? Existem estudos que correlacionam uma circunferência abdominal em centímetros a maior risco cardiovascular. Tá? Mas isso também é muito variável, depende muito do perfil da pessoa. Às vezes a pessoa pode ser magra e alta, ela pode ser mais baixa, ter um corpo mais troncudinho. Então, você basear unicamente numa medida de cintura, de circunferência abdominal, isoladamente, acho meio vago. Né? Às vezes uma pessoa que seja bem baixinha, pequenininha, ela pode até não ter uma circunferência tão grande, mas ter um percentual de gordura muito elevado, já ter algum grau de resistência insulínica. Então, acho que você deve avaliar um contexto de outras condições que vai ter associação, sim, com a relação com a obesidade, está acima do peso, mas um número que eu acho que é meio... Eu não foco tanto no número de circunferência. Muito bom. Então, a pressão arterial também, o pessoal costuma perguntar isso aqui, né? A pressão arterial ideal, realmente aquela 12/8, é essa que é ideal mesmo? A pressão até 12/8 ela é relacionada a menor risco de eventos cardiovasculares. Quando fala eventos cardiovasculares, vai incluir tudo. Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, né? Complicações relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, toda a circulação. Então, você ter valores até 12/8 está excelente, seria o ideal. E a gente também tem que ponderar o momento onde isso é verificado. Por exemplo, tem pessoas que vão ao consultório e têm pressão um pouco acima que isso. Pressão, às vezes, ali 13/8,5, ou até mais. Tem pessoas que chegam lá com... A gente fala 13, na verdade é 130, né? Chega lá com 15/9 ou 150/90, mas muitas vezes essas pessoas têm pressão normal em casa.
se você fizer uma avaliação da pressão arterial dela no dia a dia, está controlada. Mas chega no consultório, não sei se fica pela expectativa da consulta, ansiedade, medo, e essa pressão se eleva. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer um exame que chama MAPA, que é uma forma de... A pessoa coloca um aparelhinho, que nem o de medidor de pressão no braço, um registro aqui na cintura e vai para casa. E aí, assim que ela sai do hospital, ela se acalma. E a gente vê isso no gráfico do aparelho, né? Uma das coisas que eu faço no hospital também é dar laudos de MAPA e Holter. E você verifica pessoas que você atendendo no consultório com uma pressão mais elevada e ela fala, não, mas como eu meço em casa, às vezes costumo medir normal. Essa pessoa coloca o aparelho do MAPA, você vê direitinho no gráfico. A hora que ela sai do hospital com a pressão alta, em 20, 30 minutinhos já começa a baixar, fica o dia todo às vezes normal. Quando, de manhã cedo, quando ela está voltando para o hospital, a pressão já começa a subir tudo de novo. Essa pessoa ela não é hipertensa. Se a pressão dela está normal no dia a dia dela, em casa, fazendo as atividades, trabalhando, e na hora que ela vai no consultório, essa pressão, uma instituição de saúde, a pressão sobe e é um fato para a gente ter atenção, mas isso não tem necessidade de usar medicação. Muito bem. Estou gostando da entrevista. Fala aí, chama aí. Pedro! Chama aí para a porta aí. Ô Pedro! Vem cá, Pedro. Pedro! Cadê Pedro? Pedro chegou aqui, não falou comigo direito, rapaz. Chegou caladinho, né? Pedro está preocupado com alguma coisa hoje. Tudo bom, Pedrinho? Pega uma taça, pega uma água aqui. Por favor, Pedro. Não trouxeram água aqui hoje? Pelo amor de Deus. Como é que o Rodrigo está falando, doutor Rodrigo, falando sem água aqui? Depois vai dizer, olha, nem me serviram uma água lá, né, no Voz da Bahia. Terrível, não pode isso, não. Mas eu estou gostando da entrevista, viu? E eu estava achando também, né, que essa questão aí da pressão, tem pessoas dizendo aqui, Marco, minha pressão já chegou a 11 por 7, 10 por 7. Eu vou perguntar para o doutor Rodrigo, eu também sou leigo, gente. De vez em quando eu leio muito, às vezes tem muita entrevista que a gente faz e a gente acaba aprendendo. Mas é verdade que a gente deve olhar mais a pressão que tem a sistólica e a diastólica, não é isso? Sim, sim. Né? Tem os dois. A sistólica é o valor mais elevado, que a gente fala primeiro, e a diastólica é o segundo valor, que ele é mais baixo, a gente fala... Mais baixo. A gente presta mais atenção na diastólica, é isso? Qualquer uma das duas que estiver acima do normal, para aquele perfil de paciente, quando dá sempre 14 por 8? Está elevada. O 14 estando acima do normal, não importa se o 8 está normal. O 14 está acima, ela está elevada. Se tiver 12 por 9... está elevada. O 12 está normal, o 9 está elevado. Muito obrigado. Obrigado, meu Pedro. Você vem mais vezes aqui. Um abraço. Sim. Marcos, a gente falou mais cedo você me perguntou do teste de esforço, né, lá na instituição. Eu comecei a falar que é um dos exames com indicação mais ampla. Eu ia voltar nele. Até uma das indicações é avaliar o comportamento pressórico durante o esforço. Isso, eu sei. Né? Tem pessoas que têm uma pressão que a gente chama de hiperreativa, né, com um pequeno esforço ou pequenas emoções, vamos dizer assim, essa pressão se eleva muito rapidamente. Ixi, meu né? caso. Isso também é uma condição que a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter uma atenção especial. Quando eu estou tenso, ela vai para cima. Assim. É uma condição que a gente tem que ter uma atenção especial também, dentre outras... Tanto que o médico me disse, eu não sei se é verdade, pessoas que sofrem desse problema, como eu, que é mais a questão emocional, tem que sempre estar com medicamento. Isso, porque essas pessoas estão expostas a risco cardiovascular maior do que a pessoa que tem a pressão com comportamento normal. Mesmo que ela não tenha ali um diagnóstico de hipertensão com medidas de consultório, ela está exposta a um risco maior. Tá? Com relação ao teste, complementando que a gente ia começar. Isso, a gente então utiliza para investigar o peito, para investigar arritmias, para avaliar um comportamento pressórico durante a pressão, o comportamento da frequência cardíaca durante o esforço, né? A gente utiliza para investigação de síncope, pessoas que desmaiam. O desmaio, isso. Síncope é um termo técnico. Tem indicação para avaliação pré-atividade física, né? Pessoas que desejam fazer atividade física, ver como está o condicionamento, como está a resposta pressórica e frequência também, cardíaca. Né? Você consegue perceber a respiração? Na parte respiratória, o que a gente consegue avaliar no teste, no teste de esforço convencional, é pessoas que têm falta de ar durante o esforço. No pico de esforço, no momento que a pessoa pede para interromper o exame, a gente faz uma ausculta no pulmão para ver se tem algum sinal de congestão, de acúmulo de líquido no pulmão, para ver se tem sibilos, chiados no peito, como se fosse uma crise de asma. Eu sei. Né? A gente faz essa avaliação, porque
Inclusive, uma outra indicação é pessoas que têm problema nas válvulas cardíacas. É uma forma da gente avaliar a capacidade de exercício que essa pessoa tem, se essa pessoa tem alguma manifestação no esforço por conta do problema na válvula, que inclusive é utilizado para indicação até de uma cirurgia de troca em alguns casos, né? Às vezes a pessoa tem indicação, está no limite ali pelo ecocardiograma, as alterações da válvula no ecocardiograma não são determinantes para indicar uma cirurgia, mas você tem alterações no esforço que limitam a pessoa e você passa a ter uma indicação. Que entrevista boa, viu? Vocês não encaixam demais, né? Ela, como é o nome da nossa querida aqui? Joyce. Da doutora, isso, nossa querida Joyce. Joyce, você, né, você trouxe muito bem. Aliás, você ainda bem que trouxe um tímido que fala bem, né? Pior seria que se dissesse aqui que era tímido e não falasse, né? E a gente ficasse aqui meio que perdido. Mas fala muito bem, Joyce. Poxa, que entrevista, né, pai? Muito didática essa entrevista, importante, né? Para a gente compreender a saúde do nosso coração através aqui do nosso querido Dr. Rodrigo Tabet, né? E você está botando aí a legenda dele, Vângel? Botou direitinho? Olha lá, viu? Você, não digo nada a você. E outra coisa, eu acho que também é interessante a gente falar que eu fiz esse teste ergonômico, né? Que você a esteira vai subindo, né? Vai ficando parecendo que está numa ladeira, né? Por incrível que pareça, ainda botaram uma máscara para mim, para ficar... Eu acho que não tem, esse seu parece que não tem. Mas botaram uma máscara para eu... Isso aí foi na bicicleta, isso não foi nem no teste ergonômico. Mas esse daí, a ladeira vai subindo e você vai, né, correndo nele. Como é que você, nesse teste, você diz assim, não, poxa, esse cara aí está bem, pode correr, pode começar a fazer atividade física. Nesse teste, você consegue dizer que ele está positivo para fazer exercício físico? O teste ergométrico, como qualquer exame, na verdade, os exames eles são complementares. Certo. Tá? O que é um exame complementar? Um vai ajudando o outro. Ajuda o pensamento do médico que atendeu o paciente no consultório. Então, você atende um paciente no consultório e você quer investigar uma dor, quer investigar uma arritmia, quer liberar para uma atividade física e você precisa de algo a mais para você ter segurança de que aquilo de que é seguro ou de que você precisa mudar um tratamento. Pois não. E aí você solicita algum exame, que pode ser o teste de esforço, pode ser o ecocardiograma, né? Então, o teste ergométrico ele é solicitado por um médico que acompanha o paciente e ele vai ser realizado, pode ser pelo mesmo médico ou por outro médico, que vai estar fazendo o exame. Ele vai dar o laudo desse exame e esse exame deve ser retornado para o médico que acompanha. Inclusive, até uma coisa interessante de comentar, o teste ergométrico ele deve ser realizado na presença do médico. Por quê? Porque, embora seja um exame seguro, existe um percentual pequeno de pacientes que pode ter complicação, como arritmias, como até parada cardíaca, é raro, mas pode acontecer. Uma dor torácica de forte intensidade que precise de algum tipo de intervenção. Você não sabia disso? Sim, sim. E, inclusive, até como eu falei, se você está avaliando uma falta de ar relacionada ao esforço, esse paciente, na hora que interrompe o esforço, dependendo do que ele estiver sentindo, do que ele relatar, você pode precisar fazer uma ausculta no pulmão dele. E quem faria seria o médico, né? Então, a recomendação é pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que esses testes sejam realizados na presença do médico. Então, o médico deve ver o paciente, conversar com o paciente, faz a programação do exame, né, com que velocidade que vai iniciar, com que velocidade que eu estou planejando estar lá em 8 minutos, a inclinação de início, a inclinação no fim do exame. O exame pode precisar ser interrompido de emergência por alguma arritmia ou por um distúrbio de condução, um bloqueio durante o esforço, né? E já tivemos pacientes no hospital que precisaram ser levados para emergência por condições graves, né? Até deve ter aproximadamente um mês, eu tive que levar um paciente para emergência que precisou ser cardiovertido, dar um choque. Então, tem protocolos para que esses exames sejam feitos na presença do médico, com mecanismos que você possa atender uma parada cardíaca, se ela acontecer, que você possa reverter uma arritmia, ou dar um suporte para um caso de uma síncope, né? O paciente já pode desmaiar na esteira, já aconteceu também. Então você tem que interromper de imediato, tem que dar todo o suporte, ver o que está acontecendo naquele momento, que isso tudo, inclusive, pode implicar na forma que você vai tratar esse paciente depois. Se esse paciente vai precisar de medicações, se esse paciente vai precisar de uma ablação,
né? Isso vai ser visto pelo médico dele posteriormente? Vai, mas naquele momento onde ele faz o exame, que ele está correndo o risco, tem que ter alguém que possa prestar o socorro. Isso é uma grande segurança que a gente tem lá no hospital. A gente realiza o teste de esforço ali a 15 metros da nossa sala de emergência, né? Então, às vezes que nós tivemos pacientes que se sentiram mal, que precisaram ficar um período em observação, sob monitorização, monitor cardíaco no leito de observação, pacientes que necessitaram de cardioversão de choque para reverter uma arritmia, uma taquicardia ventricular. Isso nos dá muita segurança. E dá uma segurança para o paciente de estar realizando o teste dentro de um hospital, que tem um suporte, todo o suporte que o hospital hoje já dispõe, como até centro de hemodinâmica, UTI, né, exames como ecocardiografia, uma série e também os profissionais que estão lá dentro, uma equipe treinada. Então isso favorece muito para a gente, me dá muita segurança de realizar esses exames lá. Gente, conversamos com esse médico que eu, rapaz, estou conhecendo melhor como médico, já conhecia mais aqui nas academias, conheço a família dele, a batalha dele, que o Rodrigo não é brincadeira não, ele não para, é empresário também, de ser de passagem, viu? E agora que ele está mais tranquilo, né, tal, né, agora só cuidando mais da área da saúde, porque o Rodrigo não parava quieto, ele chegou em Santo Antônio, daqui a pouco eu não sei se vai ser político lá para frente, eu não sei qual o pensamento dele. Não, aí já é. Aí também não. Eu já respondo não. Já responde logo. Mas eu gostei muito da sua fala. E para a gente poder fechar essa entrevista, eu estou aqui com o Manjão, tem algumas pessoas perguntando quais as dicas que você dá para o cidadão. Vale a pena a gente falar sempre sobre isso, né? Para o cidadão ou a cidadã manter o coração em forma, manter a saúde do coração. A gente sabe que tem um colesterol, né? Triglicerídeos também que... Isso. Marcos, as pessoas têm muita preocupação com a saúde. As pessoas não querem adoecer, as pessoas querem ter saúde. Sem Deus, e muitas vezes as pessoas associam ter saúde simplesmente com fazer exame. Eu vou falar assim, não é só isso. Fazer exame, ele complementa. E nem tomar só medicamento. E nem né? só tomar medicamento. Né? Claro que os exames vão ter indicações, as medicações têm indicações, mas o mais importante que a gente tem que sempre frisar são hábitos saudáveis. E os hábitos saudáveis, as pessoas podem não seguir. E em alguns casos realmente tem algumas situações que existe uma certa barreira. Tá? Mas a gente sabe que uma alimentação saudável, respeitando os horários, com alimentos diversificados, eu recomendo, todo paciente que está no consultório, eu sempre peço a todo mundo, procure um nutricionista. Você não precisa ter uma doença para procurar um nutricionista. Você não precisa ir ao nutricionista por ter diabetes ou por ter hipertensão. Né? Uma dieta adequada te ajuda a prevenir essas complicações. Então, uma dieta adequada, realização de atividade física regular, que a pessoa tenha um sono regular, né, respeite os horários de sono, que tenha um ambiente saudável de trabalho, né, que tente minimizar fatores de estresse, né, na medida do possível, atividades de lazer, nem tudo precisa ser alguma coisa complexa, cara. Você não precisa, lazer não precisa ser uma casa de praia. Né? Lazer é praticar um esporte, ou ter uma coleção, ou ter um hobby. Né? Então, o que a gente precisa para ter uma vida saudável não é simplesmente se preocupar com ir no médico, fazer exame e tomar um remédio, ou tomar vitamina. O que a pessoa precisa, primeiramente, é ter hábitos saudáveis. E, claro, a ida ao médico serve para ver se não tem alguma coisa que ainda não foi vista, se precisa fazer algum exame que não foi visto. Né? Muitas vezes a pessoa tem alterações no exame físico, ou em algum exame de laboratório, ou alguns exames iniciais, muito antes dela ter qualquer tipo de sintoma. Então a pessoa está se sentindo bem, ok, mas faça uma avaliação de rotina, uma avaliação anual. Não custa nada, né? Veja, alguns exames básicos, também não precisa fazer tudo, a gente tem que direcionar um pouco o nosso pensamento para direcionar para exames que vão ter benefício para o paciente e, mais importante, hábitos saudáveis. Muito bem. Puxa, gostei muito de ter você aqui nessa tarde, já lhe conhecia, mas foi um prazer muito grande aqui. A nossa equipe do Voz da Bahia agradece sua presença. Parabéns por essa entrevista, meu querido Dr. Rodrigo Tabet. Né, Joyce? Ó, mais uma vez, show de bola. E eu quero aqui também parabenizar o INCAR por esse médico, né?
né? Sabe, tem um conhecimento profundo de causa, uma entrevista muito didática, sem florear demais, foi rápido no assunto e direto. Parabéns também ao Hospital INCAR e também pela sua posição, viu, doutor Rodrigo? Para mim foi uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa e falar sobre saúde do coração. Parabéns, viu? Gostei muito. Muito obrigado. Você não viu a palpitação que eu senti aqui? Você sentiu? Mas você viu que foi um bate-papo tão bom, né? Não, foi descontraído. Foi bom demais. Agora, você precisa depois, Vangel, o jogo do Brasil, Vangel, precisa dar uma olhada, porque Vangel... Ah, sim. Não, ele chegou para... Você precisa ver Vangel assistindo o jogo da seleção. Meu amigo Tabet, a cada grito. Au! Au! Eu fico pensando que era até aquele... Né, como é aquele menino, Frank Aguiar, o não sei o quê, nos teclados. Né? Fica, au! Au! Eu fico preocupado. Tem algum problema para eu baixar um pouco essa ânsia de Vangel, alguma coisa assim, não? Rapaz, aí eu já não Não, fique tranquilo. Depois você vai consultar Vangel. Isso eu vou... Se empolga demais no jogo. Muito, é terrível. E todo mundo fica, a vizinhança toda fica dizendo, quem é que está gritando na sua casa, Marcos? Eu falei, Vangel está aqui hoje, eu não posso fazer nada. Entendeu? O Vangel está aqui hoje, a gente tem que resolver esse problema, viu, Tabet? Vou levar ele lá para fazer uma consulta com você, viu? Fazer uma avaliação, ver se está tudo bem. Se estiver tudo bem, deixa ele. O menino meu, na semana passada, a Joyce trouxe aqui, na semana retrasada, né? Joyce trouxe aqui urologistas, né? Vai fazer o toque, o Vangel ficou preocupado com o Marcos, né? E disse que vai para o outro. Como é o nome do outro? Eduardo. Porque o Marcos, a mão é pequena, entendeu? O Eduardo já tem uma mão, entendeu? O Marcos tem uma mão grande, o Eduardo já tem uma mão, meu xará, então ele disse que vai lá. É isso. Aqui o INCAR é assim, o Vangel, ele é todo INCAR, ele gosta do INCAR. Praticamente vive, só não foi ainda, tem que ir lá em Rodrigo, viu, rapaz? Falta só Rodrigo, viu? Para resolver seu problema, Vangel. Joyce, beijo para você, um abraço a toda a equipe do INCAR, que Deus abençoe. Arthur, parabéns aqui pelo Rodrigo. O Arthur já me pediu, viu, Joyce, para eu mandar os programas para ele, que ele quer passar lá para assistir. Ele quer passar nas telas do INCAR, ele disse que quer passar nas televisões do INCAR, todos esses programas. E para a gente vai ser uma alegria muito grande, viu? Que Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta-feira. Nem eu esperava hoje a vinda do Rodrigo, viu, gente? Para mim foi uma surpresa, mas foi uma surpresa agradável.